Acabaram de receber aí o materialzinho, tá? Para a gente poder trabalhar. Oi, 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 oi. Receberam o material. Vamos trabalhar. Eu garanto que vocês estavam tirando dúvidas aí das questões agora, né? Muito bem, tá certo. Então vamos lá. Ó, minha gente, nós já falamos anteriormente, tá? Nós já falamos alguma coisinha teórica sobre o nosso amigo Windows. Eu sei que todos já esqueceram, mas nós já falamos, tá? O que é que nós já falamos e vocês deveriam estar com isso na cabeça? Que o Windows é o que mesmo? É nada, apareceu o cara. O Windows tem operacional. Em qual categoria de software o Windows está? Software básico, software aplicativo ou software utilitário? Software básico, muito bem, software básico. O chute foi lá, pá, né? Porque, na verdade, software aplicativo são aqueles softwares que nós utilizamos, tá, para fazer uma tarefa específica. Nós já vimos isso. Software utilitário é aquele software, seria um software acessório. Aquele software que você utiliza, que ele vai facilitar o teu trabalho. Mas a presença ou a falta dele não vai, você não vai deixar de fazer o trabalho. Tá? Então, ou seja, não tenho, por exemplo, um software compactador. Beleza, mas eu vou continuar o meu trabalho. Tá? Eu não tenho um editor de planilhas eletrônicas e eu tenho uma quantidade de dados enorme que eu preciso tratar. O que é que eu faço? Bom, aí eu tenho que arrumar uma planilha eletrônica para poder tratar. Tá? Tranquilo? Beleza? Então existe essa diferença entre software básico e software aplicativo. Nós vimos também algumas características básicas dos sistemas operacionais. Quais são? Ele é multiusuário, lembra disso? Lembra? Caveira na veia, tá? Ó, por favor, olha só. Então, só uma rápida revisão, tá? O que são os sistemas operacionais? Bom, resumindo, os sistemas operacionais são aqueles softwares que eles gerenciam a nossa máquina a nível de hardware e software, tá? Isso nós já conversamos, apenas uma rápida revisão. E aí, você teria aqui a camada de hardware, que seria o seu micro em si. Logo depois você tem o seu sistema operacional, que ele é subdividido em duas camadas principais, kernel e shell. E aí eu até expliquei na aula passada que o nosso amigo kernel é aquele cara mais próximo do hardware. É aquele cara que entende o hardware diretamente, ou seja, ele trabalha a nível de zeros e uns. É o nosso amigo kernel, tá? Tudo bom? E aí, ou seja, mas seria impossível para nós, usuários, ruela como nós somos, tá? A gente trabalhar a nível aqui do kernel. Porque seria só zeros e uns, seria muito difícil. E é por isso que existe o shell, que é aquele que está mais próximo do usuário. Ou seja, o shell traduz o que o usuário quer para o nosso amigo kernel e vice-versa. Tá? Então, ou seja, é nesta camadinha aqui de sistema operacional que nós temos o nosso amigo shell e nós temos o nosso amigo kernel. Tá? Beleza? E aqui o restante aí, aplicativos utilitários e assim por diante. Bom, nós já conversamos sobre isso. E aí nós falamos sobre as características principais dos sistemas operacionais. Não só o Windows. Como a gente vai fazer exercício sobre o Windows, e aí estamos nos focando nele. Mas isso aí é característica de qualquer um deles. Ou seja, os nossos amigos o Windows agora, ou qualquer um outro, eles são sistemas operacionais gráficos. Ou seja, que você pode utilizar o seu mousezinho, né, múltiplas janelas, parará e assim por diante. Fica muito mais simples do que você utilizar nessa época aqui, tá? Dessa época aqui do DOS, onde era um sistema frio, onde você tinha que dar vários comandos, onde hoje nós ainda temos esse shell chamado shell textual, tá? Onde você pode trabalhar dando comandos. Eu mostrei numa determinada aula aí, acho que foi por outra turma, que eu mostrei que teve uma prova do Banco do Brasil, nível escriturário. Lembra? Não. O cara que estava sentado aqui, ele não veio. Tá? E aí, nessa prova Banco do Brasil, nível escriturário, nível médio,
eles colocaram lá comandos DOS, que no caso eles chamaram de comandos Windows, e comando Linux, tá? Era só para você saber se um estava certo ou errado. Na hora do intervalo, eu mostro aí essa questão para vocês se divertirem nela, tá? E aí, ou seja, aquela história que nós vimos aula passada sobre o Linux, é numa área textual como essa que a gente vai dar os comandos, tá? Multitarefado, qualquer sistema operacional hoje é multitarefado. Ou seja, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como a mulher, que ela dizem as mulheres que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Os homens só fazem uma coisa por vez. Bem feito, mas faz, tá? As mulheres não, fazem várias coisas, meia boca lá, fazer o quê, né? Beleza? Beleza, então seria multitarefado. Nós temos aqui multiusuário, ou seja, você pode ter diversos usuários para o mesmo computador. E aí nós já falamos sobre isso, que seria interessante você ter com permissões diferentes, tá? Ou seja, você usa o computador, você e seu esposo. É interessante que você deixe o seu esposo como usuário administrador, tá? E você, como mulher, usuário Zé Ruela, ou seja, usuário padrão. Aquele usuário que pode fazer tudo, ou seja, trabalhar. Trabalhar, sentar e trabalhar. Acessar a internet, tá? Ainda é permitido acessar a internet, tá? Você vai lá, edita textos, planilhas, faz apresentações. Eita, eu vou baixar um programa para poder estudar. Baixar pode, instalar pode não, porque você é usuário padrão, tá? Você pode manipular os seus arquivos, usuário padrão. Pode olhar do seu esposo? Não, porque é usuário administrador. Tá? E ele pode? Pode, ele é usuário administrador. Tá? Ele... Hã? Não, mas é porque eu estou apenas dando exemplos, né? Exemplos, ou seja, não é que isso acontece no dia a dia, são exemplos, tá? Então, ou seja, você faz isso, tá? O homem se põe como usuário administrador apenas para garantir que está tudo certo, para cuidar da mulher, né? Para saber se realmente ela está fazendo tudo direitinho. Beleza? Beleza. Bom, plug and play, o que de acha é plug and play? É você... Qual é a definição de plug and play? Reconhecer. Evolua, melhore um pouquinho aí. Melhore. Como? Olha só, beleza, olha só. Ele chegou e disse drive dispositivo, parar, mas até agora não chegou assim a um consenso. Mas vamos lá, vamos chegar a um consenso. Ó, se você observar aqui, está escrito instalando software de driver do dispositivo. De drive. Aí a coisa continua aí, tá? Continua. Aí aparece aqui, ó, instalando software de drive. Alguns já estão prontos e esse aqui ele está pesquisando numa área chamada Windows Update. Isso aí já caiu em prova também. O que de acha é o Windows Update? O Windows Update é uma área lá do site da Microsoft, onde você pode baixar drivers ou qualquer outro tipo de atualização que a Microsoft disponibilize para nós. Tá? Beleza? Beleza. Então, ou seja, aqui ele não encontrou esses drivers no banco de dados do Windows. Daí ele está pesquisando lá no Windows Update. E se ele não encontrar? Daí ele pede que você coloque um CD, um DVD, um pendrive, alguma coisa. Tá? E aí no final ele achou, beleza, está tudo pronto. E aí você verifica, lá no finalzinho, ele diz assim, ó. Olá, o dispositivo está pronto para uso. O software de driver. Aí, neste momento, o que de acha é um driver? Beleza, todo mundo falou. O legal é isso. É uma parte do programa de instalação. Melhora aí o negocinho, melhore, pelo amor de Deus, vá, melhore. Bora. Olha só. Veja bem, você tem uma impressora, e esta impressora nunca viu o teu sistema. Isso. Olha só, veja. Vamos supor que a tua impressora, ela fale alemão. E o teu sistema operacional fala em inglês. Rapaz, para eles conversarem, tem que ter um driver pelo meio. O que é o driver? O driver seria o software tradutor. Seria o software intérprete, que faz a ponte entre o teu sistema e o teu novo equipamento.
Então, ou seja, cada equipamento, qualquer equipamento, necessita ser instalado um driver para poder funcionar, para poder ter essa comunicação, tá? Então, ou seja, finalizando e resumindo, que diabo é a tecnologia Plug and Play? A tecnologia Plug and Play, ela facilita a detecção e instalação de novos periféricos. No passado, ou seja, na minha época, tá, a gente tinha que fazer isso na munheca. Ou seja, o fabricante disponibilizava lá um disquete, tá? Não era nem CD. Que CD? Que CD? Isso é coisa nova, tá? Disponibilizava um disquete e daí você ia instalar um novo equipamento, tome CD, tome disquete na veia, tá? Professor, e se perdeu o disquete ficou, boa noite, aqui, ó, tá? Se por acaso perdeu o disquete, deu problema, aí o que é que faz? Vai atrás de alguém, tá? Que tivesse aquele mesmo disquete para você. Ou então, você entrava na internet, que na época ainda não era chamado desse jeito. Isso eu estou falando, gente, de 94. Para aqueles que já estavam em universidades, tá? A gente já usava a internet nas universidades. 92, 93, 94 foi disponibilizado para o grande público as famosas BBS, conexão de escada, tá? Mas aí o que acontece? Professor, e se desse problema? Aí rezava, bicho, rezava e ia em frente, tá? Ia fazendo as coisas. Mas hoje não. Hoje nós temos a tecnologia Plug and Play, que é justamente para detectar e instalar novos periféricos. Quando ele não encontra no banco de dados do sistema operacional, seja Windows, Linux ou qualquer um outro, vai buscar nos locais determinados e se mesmo assim não tiver, você entra com CD, DVD ou pendrive dos fabricantes. Beleza? Joia? Joia. Vamos lá. Em frente e avante. Aí nós temos uma coisinha aí que não está aparecendo direito, mas está chamado sistema de arquivos, tá? Minha gente, isso aqui, resumindo, na realidade é como se fosse um grande índice de um livro, tá? Não entendi não, nem eu. Veja bem. Você, cadê? Nós vamos aqui, por exemplo, na unidade D ou na unidade C desse equipamento. Eu venho aqui e faço botãozinho direito de propriedades. Ao fazer isso, ele aparece aqui, ó, sistema de arquivos, NTFS. Eu vou aqui no outro, unidade D, botãozinho direito de propriedade, ele aparece aqui também, sistema de arquivo NTFS. Professor, que diabo é isso aí? Bom, o sistema de arquivo é um grande índice mesmo. Por exemplo, você vem aqui e você tem todos esses diretórios. Dentro do diretório, você tem vários arquivos ali gravados naquele diretório. Para você, é só um arquivo. Você clica lá, vamos supor que você tem lá, desses vários diretórios, eu tenho certeza que em casa, o melhor diretório que vocês têm é aquele que tem lá, estudos dentro, planilhas, estudos dentro, apostilas e dentro, informática, beleza. Tenho certeza que é o melhor diretório, o diretório mais acessado por vocês. Com toda certeza, tá? Para você, dentro daquele diretório, você deve ter pelo menos umas 10 apostilas lá dentro. Vocês estão estudando a todo momento, tá? Com toda certeza. Aí você clica lá 2 vezes e ele abre o arquivo. Beleza. Só que para você é só clicar e abrir. Só que para o teu sistema operacional, ele precisa verificar onde é que diacho aquele diretório ou aquele arquivo ele está fisicamente falando no teu HD. E aí ele se reporta aos sistemas de arquivos, como se fosse um grande índice de um livro. Cada um deles tem a sua característica, tá? Alguns deles, eles liberam criptografia, tá? Segurança para o usuário, outros já é mais antigo, devido ao tempo aí a gente conversa sobre eles, tá? Mas todos eles necessitam ser utilizados e você precisa, cada sistema com o seu principal. Para a sua prova, é importante você gravar o seguinte. O nosso amigo NTFS é o sistema de arquivo padrão do Windows 7, Windows 8, Windows 10. Então, se por acaso cai na prova, podemos afirmar que o sistema de arquivo NTFS, sistema de arquivo padrão
para o Windows 10? É. Podemos afirmar que o NTFS é o único sistema de arquivo que pode ser utilizado para o Windows 10. Errado. Errado. Ele é o padrão, mas não quer dizer que ele é o único. Podemos afirmar que o sistema de arquivo este 4 é o sistema de arquivo padrão para as distribuições Linux. É. Podemos afirmar que somente o este 4 pode ser utilizado como sistema de arquivo para o Linux? Não. Tá? Ele é o padrão, mas não é somente ele que pode ser utilizado. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Joia. Então, vamos embora. E aí, vamos passar rápido aqui. Vamos pegar o beco, Já sabemos que é o Windows Explorer. O Windows Explorer é o que mesmo? Gerenciador de arquivos e pastas dos Windows. Beleza, todo mundo já está sabendo tudo. Meu irmão, que beleza, olha só. Vamos embora, vamos trabalhar. Bora. É do Windows 7, 8 e 10, tá? 7, 8 e 10. Meus amigos, simbora? Primeira questão aí, vamos lá, que eu tenho certeza que algumas dessas, que eu copiei e colei do material, pelo menos essas de Windows, não todas, mas algumas, eu copiei e colei daquele material que eu mandei para vocês, e eu tenho certeza que todos já adiantaram e fizeram em casa. Certeza, gostei. Ah, ficou em casa, é um problema. Então vamos lá, ó. Então vamos começar aí com o Windows, vamos lá. Primeira questão. No ambiente Windows, os arquivos criados pelo usuário na própria máquina são automaticamente armazenados na pasta Meus Documentos, enquanto os arquivos baixados da internet, ou seja, que não são criados pelo usuário, ficam armazenados na pasta Downloads. Muito bem, certamente errado, né? Tchau, diacho. Ó, o bom é isso, é quando a gente erra. Ó, bicho, eu sempre falo, o cara errar só é uma M, né? Mas o cara errar em conjunto é bom demais, mano. Minha gente, tamo junto. Ó, minha amiga que está com a cara assim, dizendo, oxi, eu errei. Olha só, veja bem. Primeiramente, ele está dizendo que eles são automaticamente armazenados na pasta Meus Documentos. Bom, vamos lá. Eu vou aqui, vamos abrir um novo documento aí no seu amigo Word, por exemplo, tá? Vamos lá, grava aí, faz uma besteira e vamos salvar. Qual o atalho para salvar, minha amiga? Que já ia tirar dúvida com ele, beleza? Vamos lá. Qual é o atalho para salvar no nosso amigo Word? Ou melhor, vou facilitar, para o pacote Microsoft Office. Ctrl A, muito bem, tá errado, olha. Ctrl B, é para salvar. Ctrl B, então você salva, né? E aí você salva. Então vamos colocar um nome aqui, ó. Vou colocar um nome aqui, qualquer aí, ó. Botar um... Ih, rapaz. Vamos fazer um teste, vamos criar um verbo ela aí, pronto. Chamar de teste, boa, né? Chamar de teste, boa. Ó, e aí eu vou gravar um nome. Se eu coloco em gravar, aliás, aqui eu já fiz besteira. Bicho burro virado. Ó, vamos lá. Eu vou clicar aqui em salvar. Quando eu clicar em salvar, bicho abestado, não vai dar certo porque eu já selecionei, então deixa eu fechar. Olha aí, tá vendo aí? Eu vou dizer uma coisa. Ela acertou tanto que já está rindo. Disse, meu Deus do céu. Ó, a primeira vez eu vou clicar em salvar. Então vamos lá, salvei. Só que aí em salvar aqui, ó, por padrão, como eu já escolhi antes, tá? Ele já está diretamente em meu drive teste parará. Só que se eu fechar esse documento, se eu fechar, na verdade não o documento, mas se eu fechar o pacote inteiro, deixa eu fechar aqui o nosso amigo, vamos abrir aqui o nosso amigo. A Microsoft disse que está errado, isso é um absurdo um negócio desse, né? Dizer que não é original, isso é um absurdo um negócio desse. Ó, absurdo. Quando eu clicar aqui, quando eu clicar em salvar, aí ele fala, ó, eu vou processar a Microsoft. Aí aparece ali, ó, documentos, ou meus documentos, tá? Veja, na realidade, o que acontece? Isso ele te sugere se você quer gravar lá. Mas você pode gravar onde você quiser.
Não é solar, não é... E outra coisa, isso é o primeiro erro. Isso é o primeiro erro. O segundo erro é que ele fala aí na questão que o mané aqui fechou, mas vamos abrir, né? Isso, bicho burro do caramba, tá? Cadê? Exercício, está aqui, beleza. E aí, o outro erro dele é que ele está dizendo que enquanto os arquivos baixados da internet, que não são criados pelo usuário, ficam armazenados na pasta de downloads. Essa também é a pasta padrão de sugestão, tá? Ou seja, você abre aqui o seu amigo Chrome, por exemplo, tá? Vamos abrir aqui o nosso amigo Chrome. Aí você vem aqui vamos lá para dar um zoom aí, configurações, tá? E em configurações, você vem aqui embaixo, deixa eu diminuir aqui o negócio, e aqui você clica em avançado. Em avançado, ele, por padrão, se você não mudar nada, ele vai vir aqui, ó. Tá vendo que está escrito, ó, C User Prof Downloads. Bom, ele vai simplesmente remover isso daqui. Por padrão, que ele vem desse jeito, quando você manda baixar, fazer um download, ele já coloca lá na parte de downloads, mas esse é o padrão. Aí você pode muito bem configurar, que é interessante você configurar, porque muita gente fica baixando as coisas e não sabe nem para onde vai, né? Eita, foi para onde? Foi para o computador, né? Para algum canto, certo? Então vamos lá, então, a questão aí está totalmente errada, que todo mundo acertou, tenho certeza, tá? Vamos lá. Essa segunda questão, nós acredito que já fizemos lá na parte de Linux, tá? E nós já vimos que ela está errada. Vixe, Maria, eu gosto de ver assim, meu irmão. Já vimos isso. A terceira questão, ele fala, as cópias de segurança do ambiente Windows podem ser feitas por meio da ferramenta assistente de backup, a qual oferece ao usuário opções de escolha de itens para serem copiados, como, por exemplo, pastas e arquivos pessoais, ou ainda todas as informações do computador. E aí? Teve certo, teve errado. O bom é isso aqui é 50%, né? Mas a questão ela está correta. Vamos ver aqui, ó. Vejam só. Se você vier aqui, ó, em backup, tá? Backup, você tem as opções aqui para você fazer configurações de backup. Entre elas, você tem uma ferramenta aqui, ó. Vamos pegar aqui a ferramenta do Windows 7, na época, tá? Você pode selecionar aqui, se você quer criar uma imagem do sistema. Quando ele fala criar uma imagem do sistema, é interessante quando ele é a primeira vez, você sobe o seu sistema operacional, tá? Configura a máquina pela primeira vez, e ela limpinha ainda, você cria uma imagem. Essa história de criar uma imagem é interessante para que você possa, por exemplo, criar um CD, DVD, ou mesmo um pendrive, ou qualquer outra unidade aí, tá, externa, e aí se deu problema na sua máquina, você vai lá e restaura ele limpinho. Professor, e os dados que eu tinha? Limpinho. E os dados que eu tinha? Limpinho. Tá? É criar uma imagem do sistema. Normalmente a gente faz isso quando você quer fazer uma instalação, tá, em série e você não tem rede, aí você gera um arquivozinho lá e sai instalando. Tá? E criar disco de recuperação do sistema é justamente quando você tem algum problema lá, ou poderá ter, né, um problema no seu HD, e aí você recupera via essa opção aqui. E você pode também selecionar, configurar backup. Quando você clica aqui em configurar backup, vai demorar meia hora ou não, tá? Que ele vai pedir, vai perguntar onde é que você quer gravar, quais são os diretórios que você quer gravar, parará, tá? Então ele pergunta o que você quer. Por padrão, ele já deixa selecionado lá algumas unidades, certo? Mas se você quiser, você pode selecionar. Então, aqui, ó, recomendamos salvar sobre o cabo unidade de disco externa. Minha gente, isso aqui para a sua prova é importante. Por que é importante? Porque, na realidade, essa minha unidade D, por que ele seleciona ela? Porque na minha máquina, olha, veja. Na minha máquina, eu tenho aqui unidade C e unidade D. Isso aqui são duas unidades físicas mesmo. Aqui não são duas unidades lógicas, são duas unidades físicas. Ou seja, é um disco SSD, que na verdade é uma placa, e aqui eu tenho um disco físico mesmo.
Por isso que naquele momento ele pergunta aqui, ó, salvar backup em. Aí ele sugere a unidade D. Por que ele sugere a unidade D? Porque para ele é externo, porque é outra unidade. Só que é interessante vocês saberem na sua prova que fazer backup, você tem que fazer backup na unidade externa. Porque eles já perguntaram se você pode fazer backup no disquete. Pode? Tchau, peste. Olha só, o backup na unidade externa, pode. Você vai fazer na sua vida prática? Não. Mas o que interessa é levar em conta o conceito. O conceito me diz o quê? O que é backup? Backup é a cópia de segurança em dispositivo externo. Pode ser pendrive, pode ser HD, CD, DVD, disquete, tá? E aí, minha gente, quando eu selecionar, aí você vai poder gravar onde você quiser. Aí agora você, ó, só um instantinho, deixar que eu escolha, tá? E aqui mais uma vez, ó, como ele faz na questão, ó, por padrão ele fala isso aqui, mas você pode selecionar o que você quer, tá? Você pode sair selecionando. Beleza? Tranquilo? Você pode selecionar. Bom, minha gente, aí a pergunta que ele fez é o seguinte, qual é a melhor, você falou a melhor o quê? Melhor o quê, desculpa? A melhor forma que... Ah, sim, qual a melhor unidade? Aí depende do que você quer e qual é a sua empresa e qual é o tamanho do seu capital. E qual é o tamanho do que você quer armazenar. Não entendi nada. Como assim? Ó, se você não partir para logo o pior, instituições financeiras, instituições bancárias, por exemplo, os dados valem muito. Só que eu não posso parar para fazer backup, por exemplo, na unidade de fita magnética e depois volta para trabalhar. Não, você tem que fazer backup a quente, que a gente chama. Então, o que você faz? O sistema está lá rodando e aí você, quando dá meia-noite, 1h da manhã, ele faz um backup rápido, que a gente fala quente, o sistema não para e faz o backup numa quantidade X de HDs ultra rápido. Depois, esses HDs... Depois que foi feito, eles são transferidos os dados para a unidade de fitas magnética, para serem armazenados em local diferente daquele onde você tem lá os seus servidores. Oi? Para justamente, porque na verdade esse é o sentido do backup, né? Tem que estar em outro local, em outro local. Agora, se você tem uma empresa pequena, 4 computadores, 0 linha, coisa e tal, meu amigo... Até em pendrive você pode fazer, desde que você saiba onde eles estão guardados, organizados, parará, aí você pode fazer. Ou seria aconselhável em HDs externos, que fica mais fácil você manusear e guardar. Tá? Depende sempre do que você quer e quanto você tem, quanto vale. Tá? Bom, então a letra D, esse terceiro aí está correto. Vou dar um exemplo do que você falou aí, backup, 11 de setembro. As torres gêmeas caíram, tá? Milhares de vidas foram perdidas. Mas os dados, não. Daquelas empresas ali dentro. No máximo, em uma semana, todas aquelas empresas ali de tecnologia já estavam no ar em outro local. Por quê? Porque todos os dados estavam preservados fora dali. As vidas foram perdidas, mas os dados não. Tá? Tá vendo? Tu não vale nada. Os seus dados valem. Mas vamos lá. Ó, quarta questão, vamos lá. Por meio da tecla, essa tecla chama-se tecla Windows, né? É possível acessar diretamente algumas funcionalidades do ambiente Windows. Essa opção no teclado permite ações rápidas quando associada simultaneamente a outras teclas. Por exemplo, se associada à tecla E, acessa-se o Windows Explorer. Se a tecla D, visualiza aí trabalho. Ó, vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Olha o desesperado. Ó, não trabalha aquele ali. O chefe aparece aí. Aí pronto, beleza. Ó, o que ele quer saber é o seguinte, se você fizer o Windows E, se você vai abrir aqui o nosso amigo Windows Explorer. Esse eu acho que pouco usa ali, eu acho que em locais um pouco proibidos. Tá? Então, olha só, veja. Então, o Windows E abre o Windows Explorer. Segunda questão. E o Windows D, eu vou visualizar em trabalho. Pergunta, para ele está correto. Não, nesse caso não. Ele minimiza, né? Ó, se na verdade é o seguinte, se você... Eu vou fechar aqui o Windows Explorer
e vou abri-la, o Windows E. Tá lá, o Windows Explorer, tá? E o Windows D é porque, na verdade, você faz o Windows D, ele vai, logicamente, visualizar a tua área de trabalho, você de novo aqui, e ele volta onde você estava, o Windows D, tá? Rapaz, massa, isso é muito bom para quando o chefe está chegando no posto. Pá! É rapidinho, né? Olha, repare, tá vendo? Aí o chefe diz, por favor, volta aí, eu quero para dar uma olhadinha ali. Você, não, bora, rapaz, volta aí, tá? Então, vamos lá. Ó, então, a questão está correta, muito bem, todo mundo acertou, muito bem. Para o Brasil e para o mundo, ninguém está errando, muito bem, muito bem. Bora, quinta questão. O Windows é um sistema operacional que, ao ser instalado em uma máquina, permite que apenas o único usuário da máquina consiga acessar com segurança seus arquivos e pastas. Errado, né? Aquela história que eu falei, ele é multiusuário, mas não quer dizer que, na verdade, somente um vai poder acessar em segurança. Não, vários vão poder acessar em segurança, tá? Então, ou seja, é aquela velha história. Aquele usuário administrador, que é o seu esposo, o seu marido, ele está sempre cuidando de você, tá? Então, ele acessa em segurança e olha o que você está fazendo, e você acessa também segurança. Mas, lógico, a segurança é você não olhar o que ele está fazendo e os outros usuários que fazem parte ali da área, tá? Ou da tua máquina. Beleza? 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 Vamos lá. Errado aí. Errado a questão. Muito bem. Vamos lá. Próximo. Sexta questão. Já fizemos essa. Já fizemos essa lá em Linux. Lembram dela? Ai, meu Deus do céu, já tá bom o negócio. Ó, vai cair na prova essa daí. Ó, faz igual um aluno, tá? Que ele disse assim, professor, eu só estou estudando a prova do ano passado. Por quê? Porque se o edital não mudou nenhuma vírgula, a prova vai ser igual. Eu digo, pois é, vai bem. Esse aí está estudando, esse é inteligente. Vamos lá, sexta questão. Os documentos pessoais dos usuários, quando se requer segurança em seu acesso, devem ficar armazenados em locais específicos. No ambiente Windows, na pasta /Windows/System, no Linux, no diretório /bin. Em ambos os casos, a organização dos arquivos se dá por meio de acesso restrito da raiz até a folha. Já vimos que está errado. Eu falei para vocês aula passada o seguinte, ó, mesmo que você não soubesse nada, mas você mataria essa questão por um único detalhe. As barras, tá? Você pode colocar sem medo de ser feliz. Eita, professor, eu não sei nada, mas eu sei que no Windows as barras são contrárias. Então está errado? Tem que estar errado. Não tem conversa. O Linux é que usam barras normais, tá? Aqui já estaria errado. Agora, o que é que nós vimos aula passada? Que na verdade esses diretórios aqui são diretórios que não tem nada a ver com locais de armazenamento para usuário. O Windows System, e ele é específico do sistema operacional Windows e não é para você ficar brincando, tá? Com ele. São diretórios que, por exemplo, se você tem novos drives para ser atualizados, você atualiza aqui no Windows System ou System 32, tá? O diretório /bin é aquele diretório que você tem alguns comandos lá executáveis, tá? Ou alguns comandos, a gente chama de comandos binários, tá? Então, a questão ela fica totalmente errada, tá? Tranquilidade? Para quem não lembra da aula passada, que nós falamos sobre Linux, tem alguns diretórios aí principais. Eu mandei isso aí para vocês, não, né? Não. Rapaz, isso é um bicho. Eu mostrei, né? Mas mas vou mandar, tem a cara, vou mandar hoje, já, daqui a pouquinho. Cobre, vou mandar já. Vou mandar para o Jales e mandar para vocês. Olha, então, tá aí alguns diretórios, tá? Vamos lá. Próxima questão. 7. Por se tratar de um software proprietário, o Windows foi projetado de modo que todas as operações sejam executadas por meio de um único componente do sistema operacional, conhecido como módulo desse sistema. E aí? Sei não, muito bem. Totalmente errado, tá? Totalmente errado. Por exemplo, você já sabe que está errado, porque nós vimos aqui, tá? Nós vimos aqui que o nosso amigo sistema operacional, não, o Mané não está aqui, tá? Nós vimos que o sistema operacional, ele basicamente, ele é composto por
Ele é composto por minha amiga do fundão. Minha amiga do fundão. Quais são os elementos principais dos sistemas operacionais? Lembra? Shell e o kernel, muito bem. Mas o que acontece? Os sistemas operacionais, eles na realidade, além disso aqui, Shell e o kernel, mas ele é um conjunto de módulos, tá? Que eles se agregando formam aquilo que nós chamamos de sistema operacional. Isso não cai ao nível da prova que vocês vão enfrentar, tá? Mas se estivéssemos dando uma matéria sobre sistemas operacionais, para aí sim a gente desceria um nível bem mais baixo, para a gente poder explicar os vários módulos que você tem no sistema operacional. Mas isso não tem nada a ver com o que ele está falando aí nessa questão, tá? Então a questão está errada. Vamos lá. Questão 8ª, diga. Quem é que falar? Quem ia falar? Não falaram não, muito bem, vamos lá. 8ª questão. Se um computador tem sistema operacional Windows, então cada usuário cadastrado localmente nesse computador poderá dispor de uma área reservada para armazenar seus dados, de maneira sigilosa, sendo o acesso a tais dados exclusivo do próprio usuário ou do administrador do computador. E aí? Beleza, algumas pessoas acharam essa questão aí capciosa, que poderia dar recurso para... Rapaz, se deu recurso, eu realmente não fui atrás, tá? Mas ela é uma questão tranquila, você não precisa ficar nervoso com ela. O que ele está dizendo é aquilo que a gente já explicou, ou seja, se você é um usuário padrão, você tem direito a usar a sua área. E o administrador, ele pode ter acesso a todas as áreas do seu computador. Tranquilidade, minha jovem? É porque, na verdade, por exemplo, vamos supor que você tem uma máquina, tá? E nesta máquina você tem todos esses usuários aqui, tá? Todos eles. Apenas um deles, vamos supor esse daqui, é o usuário administrador. E todos os outros são usuários padrões. Todos eles têm direito à sua área a usar os arquivos, a gravar os arquivos na área dele. Mas eu não tenho o direito de acessar a área do outro. Tá? O que eu gravei aqui é a minha área, mas eu não posso invadir a área dos outros. A não ser que eu grave numa área que seja uma área pública para todo mundo. Aí todo mundo vai ter acesso. Mas você está gravando no seu usuário, o seu usuário é seu. Os outros não podem acessar, a não ser o usuário administrador. Tá? Beleza? Beleza, então vamos lá. Em frente e avante a questão está... Ave Maria, muito bem. Todo mundo falou. Eita, a questão está correta, muito bem. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Próxima questão. Ah, tá. Olha só. Minha gente, eu coloquei aqui para vocês a 9ª e a 10ª questão para a gente. Calma, não fique nervoso, não. Olha só. Eu coloquei a 9ª e a 10ª questão juntas, tá? Veja, essas duas questões, ela tem aí um interstício de tempo de pelo menos aí uns 4, 5 anos, olha lá, tá? Porque aqui é o Windows XP e aqui é o Windows 7. Em termos de questão mesmo, eu acho que elas têm diferença entre elas, eu não me recordo agora, mas acho que são 3 anos, a diferença entre elas. Mas em termos de sistemas, a diferença é muito mais. Só que aí nós vamos analisar as questões e nós vamos ver o seguinte. Se você analisar essa coisa que ele está chamando no XP de restauração, restauração das configurações, tá? E o outro ele está chamando de opção de restauração do sistema, na realidade, se aqui a gente considerar verdadeiro para o Windows XP, ele é verdadeiro para todos os Windows da vida, mesmo os mais novos. Se considerarmos errado, ele vai ser errado para o Windows XP e para todos os mais novos. Mesma coisa isso aqui, tá? Então nós vamos ver que a ferramenta, ela apenas houve avanço, mas essas questões você pode analisar aqui e cortar, em vez de ser o Windows XP, o Windows. Em vez de ser o Windows 7, o Windows. Não interessa, vale para todos eles, tá? Então vamos lá. A questão 9, ele fala, o Windows XP
possui recurso de restauração das configurações e do desempenho do sistema, o que permite a recuperação de trabalhos recentes, como documentos salvos, e-mails ou listas de histórico de favoritos. Por que está errado? Todo mundo concorda com ele? Eu só sei nem o que diabo ele está falando, mas eu vou na dele. Eu vou na dele. Ó, eu vou na dele. Ó, então vamos assim. Mas vamos lá. Não, beleza. Tá certo, então vamos lá. Ó, vamos supor, hoje nós estamos dia 23, tá? Beleza. Aí vamos supor vamos colocar um dia não tão longe, dia 17. No dia 17, você utilizou essa ferramenta no Windows XP e você criou aquilo que nós chamamos de ponto de restauração, como ele acaba de falar. Ponto de restauração do sistema. Então, na realidade, ele vai criar esse ponto e vai criar como se fosse uma imagem do que ele tinha naquele dia, naquela hora, naquele momento, em termos de sistema. Beleza, ele foi lá bater uma foto. Plá! Joia. Aí quando chegar no dia 18, você foi lá e viu que precisava baixar, né, alguns arquivos para o smartphone, né, para melhorar aqui a gravação das aulas, coisas e tal. Não foi isso? Foi, exatamente, para estudar cada vez mais em casa. Muito bem. Aí, ou seja, ela chegou e verificou no seu edital, que no seu edital ele pediu o LibreOffice, não foi isso? Foi coisa nenhuma, ele pediu o BROffice, rapaz. É coisa nenhuma, rapaz. Então, veja, ó. Então, ela chegou, olhou direitinho o edital, bem direitinho, tá? E aí ela disse, eita, é BROffice. E eu tinha instalado o LibreOffice, então vou instalar o BROffice. Professor, precisa instalar o LibreOffice? Não, bicho, deixa lá os três convivendo, Microsoft Office, BROffice, LibreOffice, deixa lá, vai uma suruba geral, tá? Sem problema. Tá, aí quando chegar no dia, por exemplo, dia 20, para não ficar aí, dia 20, ela vai e pega o BROffice, abre o BROffice e começa a brincar com ele, tá? Aí abre o BROffice Writer e ela grava um documento chamado doc.odt. Depois ela abre a planilha Calc e grava uma planilha chamada plan.ods. Depois ela abre o Power Ranger, que não é o Power Ranger, é o Impress, tá? E aí ela vai gravar um apresentação.odp. Beleza? Isso são arquivos. Quando chegar no dia 21, ela acessa a internet e aí ela começa a descobrir vários sites interessantes. Alguns sites de pesquisa para concurso, e alguns sites de pesquisa para não concurso, né? Outras coisas legais, que você vai lá, vai se divertindo, analisando, coisa e tal. E aí ela chega e diz assim, opa, vou colocar no histórico. Aí gravou lá no histórico, tá? Gravou lá no histórico, tá? Beleza, numa boa, favoritos também, foi lá, gravou no favoritos, joia. Minha gente, quando chegar dia 23, por conta dessas pesquisas que ela fez no dia 21, ela nota que o computador dela está uma desgraça. Pegou alguns virusinhos, porque ela fez umas pesquisas lá pela meia-noite, 1h da manhã, tá? Em locais indevidos, tá? Aí pronto. Mas isso ela pesquisando, para a parte de segurança da informação, né? Para ela provar que aqueles sites de pesquisa, eles contêm alguns bichos. Aí o que acontece? Dia 23, deu pau na máquina dela. Caramba, e agora? E agora? E agora? Ela lembrei, dia 17 eu criei um ponto de restauração. E tava beleza. Eu vou voltar. Aí o que ela faz? Ó, ela vem para cá dia 23, roda a ferramenta e manda subir o ponto de restauração do dia 17, que é o último que ela tem. Dia 17, tinha o BROffice instalado? Não, então já era. Dia 20, né? Desculpa, dia 17, tinha esses arquivos aqui? Mas fica. Por quê? Porque são arquivos. Eles não são
nem apagados, nem recuperados. Aqui tirou uma foto em termos desse sistema. Aí eu tinha o Word, o Excel, o PowerPoint, tufo, bati a foto, subi com o que estava. Esse programa é programa, não existia, cai fora. Isso aqui é arquivo, mantenho. Histórico e favoritos, existia naquele dia 17? Não, mas eu mantenho. Então, ou seja, aqui a questão está dizendo que permite a recuperação de trabalhos. Eu não estou recuperando nada. Eu não estou mexendo neles. Mas recuperando, não estou recuperando nada. Aí você diz assim, só um instantinho, você diz assim, mas e agora? Eu apaguei os programas que ele lê. Não tem problema, você baixa de novo, instala, ou o seu amigo Microsoft Office pode ler, sem problema. Fala, diga. É uma boa pergunta, tá? Veja bem, os vírus nessa época existiam, vamos supor que não existiam. Aí você, bateu a foto, sem vírus. Agora, qual é o grande problema? Vírus depende muito daquela pessoa que o fez, tá? Então, quando você sobe ponto de restauração, o vírus, na verdade, ele está modificando alguns deles, né? Eles modificam o seu registro dentro do próprio Windows, tá? E aí, se por acaso, quando ele subir, a depender do vírus, ele continua lá no registro, mesmo ele não estando nessa época, mas ele se mantém porque ele sobe no registro. Ele sobe via registro, tá? O vírus é um bicho legal. É um bicho bem legal, tá? É bem legal, tá? Então, minha gente, essa questão está... Rapaz, depois de toda essa conversa, tá? Teste, né? Ela está o quê? Errada, porque olha só, a questão está dizendo que o que permite a recuperação, eu não recupero trabalhos. E aí, Morena, beleza ou não? O resto, o que é o resto? Não. Minha gente, ele mantém o que você tinha lá, mas recuperar não recupera nada. Olha, vamos lá. Ele, na verdade, aqui, esta ferramenta, de novo, esta ferramenta, ela simplesmente, o que é que ela faz? Ela bate uma foto em termos de sistema, tá? Sim, mas eu não recupero. Ele já estava lá. Eu recuperei? Não. A pergunta é, a questão está dizendo o que permite a recuperação de trabalhos recentes. Ou seja, quer dizer o seguinte, quer dizer que se por acaso eu apagar esses arquivos aqui, não são arquivos recentes, quando eu rodar eu recupero? Não, então, eu não estou... Não. Aqui ele falou, aí danou-se, a gente vai ter que chamar o professor de português aqui. Não, aí deu a gota. Vai ter que chamar o professor de português. Ele está dizendo aqui, o que permite... Você está começando a me deixar nervoso. Pelo amor de Deus. Olha só. O que permite a recuperação de trabalhos recentes. Recuperou alguma coisa aqui? Não. Se você disser que sim, a gente vai chamar o STF agora, que é para ver que... Pelo amor de Deus. Se não for apagado, pelo amor de Deus. Leia aqui. Leia essa outra aqui para a gente ver. Vamos ler essa outra aqui, vamos lá. A questão 9, está, graças a Deus, está errada. Vamos à questão 10. Vai a questão 10, Uma desvantagem da opção restauração do sistema do Windows 7, ele está dizendo que é uma desvantagem. Leia, abra sua mente, o seu coração.
Leia, olha só. Uma desvantagem é que ela afeta os arquivos pessoais. Afeta? Não! Não afeta! Entendeu? Não afeta. Pelo amor de Deus. Tá? Ou seja, já era. Tá? Ele, na verdade, aqui, essas duas questões estão falando a mesma coisa. A mesma coisa. Só que o intertício de tempo é grande, né? E está dizendo que é o XP, o outro Windows 7, mas é a mesma coisa. Tá? Belezal? Belezal. Joia. Professor, eu não entendi. Olha, faz o seguinte, vai em casa, estude. Ó, o seguinte, ó. Minha amiga, dá uma lidinha aqui, ó. Dá uma lidinha aqui, ó. Ó, a restauração do sistema não afeta nenhum dos seus documentos, das suas imagens ou dos outros dados pessoais. Os programas e drives instalados recentemente talvez sejam desinstalados. Ou seja, é a imagem em termos de sistema. Mas o que acontece? Documentos, sai para lá. Sai que isso não te pertence. Tá? Então aqui, ó, parará, simbora, vamos embora. Graças a Deus o negócio deu certo. Se não deu certo, fica assim mesmo. Ó. Vou falar mais nada não, viu? A questão 9 e 10 estão erradas, tá? Vamos lá, questão 11, questão 11. Qual? A questão 9 e 10 estão erradas. 9 e 10, é. Rapaz, vou dizer uma coisa, um caba desse, hein? Olha, do jeito que ele está aí. Aí ele chega todo de branco, de turbante, né? Com uma sacola. Alguém fica aqui dentro? Nem a pau, bicho. Nem a pau. Todo mundo vai correndo aqui, virado na gota. Mas vamos lá. Ó, isso é um bomba. Específico. A versão Start possibilita a encriptação de dados mediante o uso do recurso conhecido como BitLocker. E aí? Errado por quê? Sem nem para onde vai. Olha, que diabo é o BitLocker? Diga aí, doutor. Beleza, não, rapaz. Está errado porque está errado, né? Beleza, então, joia. Ó, primeiro grande erro. A versão do Windows 7, nós temos 6 versões. E a questão fala que você tem 4. Tá? 4 versões. Esse é o primeiro grande erro. O outro grande erro que ele fala, tem 6. Rapaz, o povo hoje está capé. Meu irmão. Menino. Olha. Vamos lá. Olha. Versão Start. Versão Home Basic. Versão Home Premium. Versão Professional. E versão Enterprise e versão Ultimate. É informática com o totó de inglês. Tá? Então, ou seja, minha gente, esse é o primeiro grande erro. Ele falou que só tinham 4. Nós temos 6. Mas o outro grande erro é o seguinte. Ele falou na questão que a versão Start, tá, ela possibilita a encriptação de dados mediante o recurso BitLocker. A versão Start é a versão mais erruela que a Microsoft disponibiliza. Porque é aquela versão que você... Aqui, ó. Pré-instalado em computadores novos. Está aqui, ó. Start. Só tem isso. Rapaz, o bicho é tão ruim. Tão ruim. Não é tão ruim. Ele é assim, tipo, você compra um computador. Comprava, né? Aí ele diz assim, olha, vai ele só para dizer que você está com Windows 7. Mas ele faz o quê? Você usa, mas mais nada. Tipo assim, você vai acessar a internet, parará. Meu irmão, é uma maravilha. Não vou falar mais para não ser processado, né? Então vamos lá. Oi? Agora, quais são as versões que tem o BitLocker? As últimas, né? As tampas de crush, Enterprise e Ultimate. Então, olha ele aqui, ó, BitLocker, tá? Esse aí é uma ferramenta, tá, que você disponibilizada pela Microsoft, onde realmente a encriptação dos dados ela é muito forte, tá?
muito forte mesmo. Até bem pouco tempo, o pessoal descobriu que tinha uma falha, mas foi rapidamente corrigido e já sanado o problema. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Então a questão aí, ela está errada. Errada. Eu sei que todo mundo acertou. Muito bem, tá? Vamos lá. O nosso amigo, logicamente, ele falou, tá errado. Por quê? Porque tá errado. Não, porque o Estado é a versão de Estado. É Zé Ruela. Exatamente, apareceu o cara, mano. É exatamente isso. É a versão Zé Ruela, de entrada. O que vale é isso. O que vale é ganhar o ponto. Mas ele está certo, é a versão de entrada. Beleza, vamos lá. Ó. Vamos lá. Questão. Não, você tem razão. Vamos lá. Bom, questão 12. O Windows 7 Professional possibilita que o usuário copie um arquivo do dispositivo móvel, como por exemplo um pendrive, para uma pasta qualquer que já contém esse arquivo. Nesse caso, serão exibidas algumas opções, entre as quais uma que permite ao usuário optar por copiar, mas manter os dois arquivos. Se o usuário escolher essa opção, o arquivo será copiado e armazenado na mesma pasta, porém, será renomeado. Já fizeram isso? Já, mas dá certo. Tá? Isso mesmo. Ou seja, quando na verdade você usa essa opção, que não só no Windows 7, a partir do Windows 7, né? Aí você vai poder manter os dois arquivos. Só que esses dois arquivos, eles logicamente, como não podem ter o mesmo nome e a mesma extensão, ele é dado um outro nome. Porque normalmente é não sei o que lá 2 no final. Tá? É o nome lá que é dado. Minha gente, isso me fez lembrar de uma perguntinha besta de prova. Tá? Eu posso ter dentro, olha só, dentro de uma pasta aí qualquer, tá? Pasta X. Dentro dessa pasta, eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome. Pergunta de prova. Dentro da mesma pasta, nos sistemas do Windows, eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome? O bom foi sim, não e depende. É arretado, né? Bom... Não. A pergunta, olha só a pergunta capciosa do CESP, tá? A pergunta capciosa do CESP foi assim: o usuário, dentro da mesma pasta, eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome? Posso, desde que eu tenha extensões diferentes. Eu posso ter assim, olha, um pm.pdf, eu posso ter um pm.docx, eu posso ter um pm.xl. Tenha calma, não fique nervosa, tá? XLSX. Olha, uma pergunta dessa, eu vou ser bem sincero para vocês, que já caiu já. Agora, uma pergunta dessa, de novo, cai em prova. Você está enfrentando um concurso onde a concorrência vai ser grande, para aquele negócio todo, tá? E aí o que acontece? Você chega assim, aí olha, professor, isso aí está errado. Por que está errado? Porque, na realidade, o nome de um arquivo, ele é o nome dele e mais a sua extensão. Aí depende. Depende. Aí isso dá um STF da gota, entendeu? Porque é o seguinte, o nome do arquivo é o nome dele e ele não precisa, já fizemos da sua extensão. A extensão apenas vincula ele a um determinado aplicativo padrão, tá? Isso é que a extensão faz. Mas o nome do arquivo é só ele. Agora, se ele colocar numa prova o nome completo de um arquivo, aí, bicho, eu vou ser bem sincero. Cai uma questão dessa de novo. O nome de uma pasta pode conter dois arquivos com o mesmo nome. Meu amigo, eu deixaria essa em branco, para não perder. Entendeu? Porque isso pode ser certo ou errado, depende da cabeça do examinador. Estamos fazendo prova, e prova, meu amigo, muitas vezes vai a cabeça do examinador. É a cabeça dele. Já peguei várias questões de prova, onde o camarada disse, rapaz, isso aqui conceitualmente está totalmente errado. Mas e daí? É o examinador, filho. É o examinador, ele tem a caneta, tá? Ele faz o que ele quiser. Tá?
Então, ou seja, uma questão dessa, sendo bem sincero, deixaria em branco se você tiver mal na prova. Aliás, se você estiver lascado, marca alguma coisa. Já está lascado mesmo? Né? Já está lascado. Agora, se você estiver bem, coisa e tal, bicho, eu não arriscaria. Para não perder, tá? Eu não arriscaria. Beleza? Mas vamos lá. Bom, danou-se, não fica assim não, tá? Então, bora. Então, essa questão 12, ela está correta, tá? Está correta. Questão 13. Bora, mulher, bora, vamos lá. Questão 13. Questão 13. No Windows 7, uma das opções de configuração que pode ser definida para a lixeira é fazer que um arquivo apagado por um usuário seja imediatamente excluído do sistema, eliminando-se dessa forma o envio desse arquivo à lixeira. Veja, uma questão relativamente besta, né? E ela é besta. Mas você fica assim, e agora? Né? E aí, a questão está certo ou está errado, eu vou deixar em branco. Olha, vamos lá. Eu posso vir aqui na lixeira, botãozinho direito, propriedades, tá? E eu posso, aqui eu estou colocando diversos, mas, por exemplo, o padrão, qual é o padrão da lixeira? É eu chegar e colocar o tamanho personalizado da lixeira, tá? Mas, se eu quiser, eu posso colocar não mover arquivos para a lixeira, remover arquivos imediatamente quando excluídos. Então, ele não vai para a lixeira. Pá, e boa. Já era. Ou seja, eu estou configurando. Isso é a mesma coisa que eu, pelo teclado, qual é o atalho? Shift e Delete. Ó, meu irmão, gostei. É a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Ao invés de eu configurar aqui, eu deixo o padrão e faço Shift e Delete. Olha, minha jovem, então já sabemos que a questão aí está correta. Agora, deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Ó, cadê? Tá. Ai, o povo já está aí, né? Pelo amor de Deus, Vamos lá. Minha gente, eu vou... Virou o quê, rapaz? Ó, minha gente, eu vou lá. Vamos aqui, ó. A questão que já foi colocada por diversas vezes é o seguinte. O usuário, ao apertar a tecla Delete, por padrão, o arquivo será enviado para a lixeira. Certo ou errado? Olha, o usuário, ao selecionar o arquivo, tá? E aí é o seguinte, quando a questão não fala que você mexeu nas configurações, é o padrão Windows, sem você mexer em nada. Tá? Aí vamos lá, ele fala, o usuário, ao selecionar o arquivo em questão e apertar Delete, esse arquivo será enviado para a lixeira. Muito bem, está errado, porque ele poderá ser enviado para a lixeira. Olha como o CESP é sacana. Ele vai? Ele pergunta. Sim, mas você tem que confirmar. Você tem que confirmar. Tá ficando nervosa? Mas a ideia é essa, é ficar nervosa, tá? Yes. Ó, veja bem, na verdade, o que acontece? O CESP usa o poder que ele tem de